Olá pessoal, estamos aqui para falar um pouco dos insumos mais importantes na panificação artesanal. Vamos falar aqui da farinha de trigo, da água e do sal. Bom, vamos começar falando do mais importante, a farinha de trigo. Trigo, um dos alimentos mais antigos do mundo, mais versáteis do mundo. A história do trigo é incrível. Não existe latitude ou longitude em que ele não germine. Existe trigo em Jericó, no Oriente Médio, a 250 metros abaixo do nível do mar, e existe trigo no Tibete, na Ásia Central, a 3.500 metros acima. Por sua tolerância espetacular, o trigo cresce nas temporadas invernais geladas da Islândia e no calor selvagem da Etiópia. Na verdade, não se pode descrever nenhuma espécie de comida mais abrangente ou mais importante, nem mesmo o seu irmão, o arroz. Vamos falar agora de como podemos obter uma boa farinha de trigo para fazer os nossos pães, aí, na sua casa. Existem alguns indicativos para se encontrar uma boa farinha para pães. E quando eu falo de farinha para pães, é porque existem farinhas específicas para bolo, biscoitos e macarrão. Mas a que queremos é aquela que nos dê um bom pão. Aqui no Rio de Janeiro, temos dificuldades de encontrar uma boa farinha para panificação. Acredito que em outros lugares também, mais afastados das capitais, tem o mesmo problema que nós temos aqui. São Paulo, por sua vez, seja o lugar mais fácil de encontrar farinha boa. Mas vamos tentar te ajudar a encontrar uma boa farinha aí mesmo onde você está. Quero falar agora um pouco de proteínas e glúten. Na farinha, existem dois tipos de proteínas. As não formadoras de glúten, que não contribuem para o produto de panificação, que são proteínas solúveis. E existem as formadoras de glúten, que são a gliadina e glutenina, proteínas insolúveis que têm a propriedade especial de formar rede proteica chamada glúten. Esse glúten é formado quando a farinha e a água são misturados, sofrendo uma ação de um trabalho mecânico. Ao final desta ação é formada a rede de glúten, substância plástica, elástica e muito coesa, responsável pela retenção dos gases da fermentação e pelo crescimento do pão. O glúten também é o responsável por reter umidade da massa e a umidade do pão depois dele assado. Muito se fala de que a alta quantidade de proteínas encontrada na farinha é um indício da farinha ser boa para panificação. Sim, é um indício, mas devemos tomar muito cuidado com esta afirmação e eu já explico. O indício de uma farinha boa para panificação é a farinha que tem um alto poder de absorção de água. A indústria consegue medir isso através de um teste feito em um aparelho chamado alveógrafo. Após o teste, onde uma bolha de massa é expandida e estourada, medindo a sua força, encontram-se alguns dados, onde P é a elasticidade da massa, L é a extensibilidade da massa, PL é o equilíbrio entre a elasticidade e a extensibilidade, e o W, que é o valor que nos interessa, que é o valor da área entre a elasticidade e extensibilidade. É o W que mede o poder de absorção de água de uma farinha. Uma farinha com o W alto, acima de 300, é considerada uma excelente farinha para panificação artesanal. O problema é que nas farinhas nacionais esse indicativo, o W, não aparece, tornando assim o valor de proteína a base para a identificação de uma boa farinha para panificação. Dizem que uma farinha é boa para panificação quando a mesma apresenta um valor acima de 10% de proteínas. A prova que isso não é uma verdade é que é possível encontrar farinhas com alto teor de proteínas, mas com W bem abaixo de 300. São as farinhas que possuem um alto teor de proteínas solúveis, aquelas que não são formadoras do glúten. Um bom exemplo é a farinha da Grande Antique, da Le Cinque Stagioni, com proteínas de 12 e um W de apenas 120. Ela é uma farinha ruim por conta disso? Claro que não.
só precisamos saber como utilizá-la, como por exemplo, fazendo um blend com outras farinhas mais fortes. Alex, já que a quantidade de proteínas não é o melhor indicativo para se verificar se uma farinha é boa ou não, e que o W não é apresentado nos rótulos das farinhas nacionais, como podemos saber se uma farinha é boa ou não para fazer pão? Bom, para isso é preciso colocar a mão na massa, fazer alguns testes com a farinha, tá? Compre uma farinha que você acha que seja a melhor possível, tá? Pode verificar pela quantidade de proteínas, já que pelo W a gente não tem como nos guiar. Separe 100 gramas de farinha e 60 gramas de água. Vamos fazer uma pequena autólise, uma mistura, uma bola. Faça isso e aguarde durante 1 hora. Após esse tempo, estique a massa fazendo o teste do glúten, tá? Se a massa abrir e ficar transparente ali, vai dar um excelente pão. Se espedaçar nas suas mãos, vai dar um excelente bolo e biscoito, tá? E a gente vai fazer junto aqui esse teste. Mas para facilitar o seu trabalho, vamos indicar aqui algumas farinhas nacionais para você. Vamos lá. Rosa Branca, Anaconda Premium, Venturelli, Nita, Fina, 101 Premium, Paulínia Orgânica, Mirella Orgânica e a Fazenda Vargem. E lembrando aqui para você que a farinha integral absorve mais água devido às suas fibras, ok? Essas farinhas nacionais que citei, você já pode fazer um pão com 70% de hidratação. Mas caso não consiga nenhuma delas, tente começar com 65% de hidratação. Será muito mais seguro. E lembre de fazer o seu teste, ok? Farinhas importadas. Bom, a maioria de vocês sabem que eu uso a farinha da Letinco Stagione, uma farinha 00 italiana. E é contando a história desta farinha que eu vou explicar o motivo que eu uso. A Letinco Stagione significa 5 estações. Como 5 estações se temos apenas 4 estações no ano? O cultivo do trigo sofre grande influência com as estações do ano. E o que este nome nos diz é que durante 4 estações no ano, a Letinco nos oferece uma farinha com o mesmo padrão de qualidade e que se houvesse mais uma estação do ano, uma quinta, ainda assim ela nos ofereceria uma farinha com o mesmo padrão de qualidade, sem variações por conta do clima, das estações e sem variações entre os lotes de entrega. E é isso que nós padeiros artesanais buscamos, uma farinha que nos ofereça um padrão, que não nos dê sustos a cada lote de entrega de uma mesma farinha, nos fazendo ter que mudar a hidratação entre uma fornada e outra. Ninguém escolhe pagar mais caro sem um motivo muito bom. E este já é um motivo mais que o suficiente, o padrão de qualidade. Agora, deixo para vocês a relação de algumas farinhas importadas. A Letinco Stagione Superiore, que serve para pão e focaccia, Letinco Stagione Napolitana, que serve para pizza e focaccia, a Caputo e a Bagatelle. Bom, depois de falar muito de farinha, vamos falar agora um pouco de água. A água propicia um meio que favoreça o desenvolvimento da atividade enzimática e o que, por consequência, promove a fermentação do pão. Ela ajuda na fermentação do pão. A água torna possível a fermentação da rede de glúten por meio de hidratação das proteínas da farinha de trigo. A água permite que ocorra durante o cozimento do pão um procedimento conhecido como gelatinização dos amidos, devido sua atuação como solvente e plastificante. E entre todos os ingredientes, é com a água que você pode trabalhar com a temperatura da sua massa, para que nenhuma característica da massa e do resultado final seja alterada. É importante que o ingrediente seja potável, limpo, inodoro, incolor, ligeiramente ácido e tenha um pH neutro. Eu uso água mineral, mas se você desejar, pode usar uma boa água de beber. Bom, depois da farinha de trigo e da água, vamos falar um pouco agora do sal. E tenho certeza que você irá se surpreender como um pouquinho de sal na receita faz toda a diferença.
A principal missão do sal é conduzir a harmonia no conjunto de sabores aportados pelos restos dos ingredientes. O sal permite também uma maior quantidade de água na massa. O sal facilita a manipulação da massa junto à malha glutínica. O sal reforça as propriedades plásticas da massa, melhorando a sua força. O sal ajuda na conservação da cor e aroma da farinha. A sua presença retarda a oxidação da farinha. O sal desacelera a velocidade da fermentação. Com o sal, conseguimos uma maior conservação do pão. E a ação antisséptica do sal retarda o amolecimento da crosta do pão. Mas cuidado, em excesso reduz o tamanho dos alvéolos, assim como o volume final do pão. Viu quantos benefícios? Existem muitos tipos de sal, alguns são caríssimos, que prometem adicionar muitas coisas. Eu utilizo sal marinho, refinado, moído, o mais fino possível, para facilitar a sua dissolução. É isso aí, pessoal. A gente falou aqui da farinha, da água e do sal. Espero que vocês tenham gostado e a gente também vai deixar muitas informações aqui no nosso material de apoio, tá? Um abraço e vamos fazer pão!